Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Coopera TI. Eu sou Ismael Casagrande, sou MVP em Azure e a ideia hoje é dar continuidade nos vídeos da certificação AZ700, que é aquela certificação que ela é focada em rede para o Azure, né? Então a gente vai ter algum assunto que é relacionado à rede hoje, tá? A ideia é continuar o conteúdo que já está aqui no canal nessa trilha, né, de certificação da AZ700. Então a gente vai fazer uma técnica hoje diferente de um vídeo anterior que a gente fez, que é para criar uma intercomunicação entre duas redes virtuais, tá? Então eu utilizei num vídeo anterior o emparelhamento de redes para fazer essa comunicação entre as redes, e hoje eu vou utilizar uma técnica diferente que ela vai fazer uma VPN site-to-site entre as duas redes, tá? Então eu vou criar aqui duas redes virtuais geograficamente separadas e vamos fazer essa comunicação entre as máquinas, beleza? Entre as redes, beleza? Então vamos lá. Como de costume aqui, mão na massa, né? Então estou com o painel aberto aqui, vamos começar já criando o grupo de recurso. Vou criar dois grupos de recurso. Então eu vou criar aqui já um RG Lab VNet 01, por exemplo, só para a gente ter um nome para o nosso grupo de recurso. E já vou criar o outro também, tá? Então RG Lab VNet 02 e vou escolher aqui em outra região do Azure. Eu vou clicar aqui na East-West, por exemplo. Vamos ver se eu consigo criar aqui, East-West. Então criei uma em uma região, a outra grupo de recursos em outra região separado para a gente poder fazer a configuração, beleza? Então aqui vamos lá, vamos criar as VNets. Tá? Essa parte de criação de VNet a gente já fez também anteriormente. Vou fazer aqui, vou acelerar um pouquinho a parte de criação, vou para a parte que interessa mesmo, tá? Então a gente vai lá e vamos começar a criar as duas VNets. Então aqui vou escolher a VNet 01, que é East-West. Vou criar aqui minha VNet 01 East, só para ser uma nomenclatura para gente saber onde é que ela está. Ou melhor, eu posso fazer assim e assim. Beleza? Então vamos avançar aqui. Segurança, não vou aplicar nada em segurança. Aqui eu vou trocar esse escopo. Tá? Vou colocar um outro escopo aqui. Vamos colocar um escopo da rede 10 0.0.0/16. Vou criar duas subnets, tá? Então eu vou criar uma aqui no subnet o template default como front-end, só para a gente ter um nome para ela, /24, beleza? E como eu sei que eu vou criar já um gateway de VPN aqui nessa rede, eu já vou criar mais uma subnet com o gateway de VPN. Ó. Então eu venho aqui, escolho um template de Virtual Network Gateway, ele já vai criar aqui um template para mim, é bem legal isso, tá? Ele já vai deixar isso pronto. E eu vou colocar aqui, vou colocar um outro endereço IP. Vamos colocar aqui o 255 aqui, por exemplo. 2550/27, tá? Ele já cria uma rede com um escopo menor de IPs para essa rede de gateway virtual, tá? Então, vou dar um adicionar. Vou deixar prontinho já as duas subnets. E vou dar um review create. Vou mandar criar. Assim que startar o deploy, eu já começo a criar a segunda VNet, tá? Vou criar uma nova aba aqui que facilita para a gente criar também. Rede virtual, criar um recurso, VNet 2, vou acelerar um pouquinho, né? VNet 02-East-West. Ok, avança, vou deletar esse endereço de IP e vou colocar um bem diferente aqui, um 40/16. Então minha primeira rede vai ser uma front-end também, 40/24. Essa é a minha rede LAN, no caso, né? A gente vai fazer uma função de rede LAN. E eu vou deixar pronto também a de gateway, tá? Então eu vou criar aqui o mesmo padrão da anterior, 10.40.255/27 para gateway subnet. Reparem que o nome já vem por padrão aqui, né? Precisa ser esse nome para ele poder identificar a rede como gateway de subnet, tá? Revisar e criar. Criar. Deve ter criado aqui já a minha rede.
Para agilizar o processo, tá? Vou criar uma máquina virtual em cada rede já para a gente poder fazer um teste no final de comunicação. Então já vou criar uma máquina virtual bem simples para a gente poder conectar lá e já começar a fazer os testes assim que a gente concluir a configuração da VPN, tá? Então eu vou criar aqui na 1. Então vou botar aqui minha VM01, por exemplo, east-west. Bem simples aqui a máquina, pode ser um Linux. Pode ser até uma máquina menor que essa. Então, B2S. Com senha. E vou criar bem padrão, tá, pessoal? Bem padrão, só para não perder muito tempo com criação de máquina virtual. É mais para a gente ter uma ideia de como é que a gente vai trabalhar com essas máquinas, tá? Então aqui, VNet 1, que é a que a gente precisa conectar. Ok. Vamos criar essa VM e eu vou criar enquanto isso a VM2 também. Só para a gente ganhar tempo, tá, pessoal? Mais uma VM. Agora sim, VNet 2, east-west. Minha VM02. Pode ser essa máquina, pode ser esse tamanho de máquina, com senha. Mesma coisa, tá, pessoal? Bem padrão, tá? Bem padrão a máquina. Pra gente não perder muito tempo com isso, beleza? Aqui já criou a máquina virtual, vou começar a parte agora que é a criação do gateway de VPN. Tá? Vou precisar criar 2 gateways de VPN, este é um recurso que demora para ser feito o deploy. Tá? Ele pode demorar até 45 minutos, então por isso que eu acelerei a parte de infra ali, que é a parte que a gente já viu, né? Máquina virtual, rede virtual, máquina virtual, enfim. Eu vou acelerar esse processo. Tá? A gente já pode imaginar que tendo duas VNets em regiões separadas com IPs totalmente distintos, elas não existe uma comunicação entre essas duas redes, né? Então vamos fazer no lado do east-west aqui, né? Então vamos lá, eu vou criar um gateway de VPN, Virtual Network Gateway, vou procurar por isso, vou criar. Então aqui eu vou escolher a assinatura. O Resource Group ele vai selecionar no momento que eu escolher a rede. Tá, então, vamos colocar aqui Coopera TI Net 1GW. Tá? East-West, VPN, eu posso usar Express Route ou VPN Route Based. Aqui eu vou colocar o GW2 ou GW1, tanto faz. A geração aqui é a 2, nesse caso. Vou escolher minha única rede que eu tenho acesso. Por que eu não tenho acesso na VNet 2 aqui, né? Porque eu estou na região East-West. Então, se eu trocar de região aqui, eu vou ter acesso à VNet 2. Tá? Esses recursos eles têm que estar juntos com suas redes virtuais, tá? Então aqui ele já identificou a subnet, que é um gateway subnet, já está pronta lá, então ele já identificou. Vou criar um novo endereço IP, tá? Então eu vou precisar criar um IP público. E isso demora um pouquinho, então vou botar aqui Coopera TI Public IP 01. Preciso de ativo a VPN, nesse caso não, tá? Então vou botar aqui não precisa. E basicamente é isso que a gente tem para fazer, tá? O próximo passo aqui é tags, então tá configuradinho já. Então escolhemos o nome do nosso recurso, ou a região que ele vai ser feito o deploy dele, a SKU, aqui depende muito da necessidade, né? Vocês podem procurar na documentação que vai ter ali quais são as diferenças entre os gateways de VPN que a gente encontra, tá? Rede virtual, ele já cria minha subnet, ou ele já acha a minha subnet de gateway subnet aqui para fazer o deploy desse recurso. Boto um nome de IP público, se eu não tiver nenhum sobrando, e revisar e criar.
Quando eu clico em Create aqui, ele vai demorar aqui uns 45 minutos para criar. Então eu vou acelerar do outro lado aqui na outra aba também. E vamos lá. Eu vou para o meu VNet 2 aqui, né? Mesma coisa, tá? Vou procurar aqui por Gateway de VPN. Vou criar. O nome, vou colocar aqui Coopera TI Net 2GW. East-West, já seleciono aqui o East-West. VPN G2, geração 2, tudo a mesma coisa, tá? Ó, agora eu tenho acesso a VNet 2 por conta da minha região. Então, ok. Ele vai achar minha subnet também. Vou criar um IP aqui, então aqui é o Coopera TI Public IP 02. Não preciso a VPN ativa. E basicamente é isso também. Então, vou dar um review create. Vou mandar criar. E agora, pessoal, tem um longo tempo de espera, né? Então eu vou precisar aqui de pelo menos uns 45 minutos, se eu tiver sorte um pouco menos, né? Mas ele demora, esse recurso é um dos que mais demora para fazer o deploy. Então eu vou fazer um corte no vídeo aqui e volto quando tiver tudo prontinho para vocês, beleza? Bom, pessoal, então depois de um tempinho aqui já fez o deploy dos dois recursos, tá? Então vamos dar uma olhadinha como que eles estão. Eu aproveitei para conectar nas duas VMs também, né? Então aqui eu tô com meus dois Virtual Network Gateways aqui, feito o deploy deles, cada um em sua região. Eu conectei nas duas VMs, então essa aqui é a minha VM01 e essa outra aqui é a minha VM02, tá? IP 10.40.04, IP 10.1.04. Então se eu tentar dar um ping na 10.40.04, com certeza eu não vou alcançar essa VM, né? Então agora vamos lá configurar o que falta para estabelecer essa comunicação de rede entre as duas redes virtuais, beleza? Então estou aqui nos meus Network Gateways aqui, vou primeiro no 1, aqui a ordem não interfere, tá? Mas vamos primeiro pelo 1. Vou aqui em conexões, vou criar uma conexão aqui. Então eu posso criar a conexão aqui, estabelecer a bidirecional já, né? Eu vou fazer no formato no padrão, tá? Depois a gente pode ver como que a gente faria aqui com a bidirecional, tá? Eu vou fazer em 2 passos, mas eu poderia estar fazendo em um passo só, beleza? Então eu vou colocar aqui VNet 01 para VNet 02. Vou avançar para configurações, vou escolher qual que é a primeira rede, então é a 1, vou escolher qual que é a segunda, que é a 2, vou colocar aqui uma chave, e ok, vou escolher aqui o tipo de protocolo, enfim, se houver algumas regras aqui de NAT, eu vou escolhê-las aqui, não vou botar nenhuma regra nesse momento, e vou mandar criar. Então ele vai fazer o deploy dessa configuração de conexão, depois eu vou fazer o deploy da conexão ao contrário, da VNet 2 para VNet 1. Beleza? Então fazendo aqui da 01 para 02, depois é da 02 para 01, beleza? Posso fazer isso simultaneamente, tá? Vou abrir uma outra aba aqui e vou fazer simultâneo para ganhar uns minutinhos aqui. Vamos lá, mesma coisa. Então aqui eu já vou botar ela em East-West, que é independente, tá? Vamos lá, VNet 02 para VNet 01. Configurações, aqui eu faço o contrário, 2 para 1. A chave tem que ser a mesma. Avança e conclui. Tem um delayzinho também, tá, pessoal? Assim que ele concluir os dois deploys aqui, eu volto com vocês de novo. Beleza, então, pessoal, já voltou aqui com o deploy concluído, tá? Então agora vamos dar uma olhadinha lá como é que ficou, se ele já está funcionando. Normalmente tem um delayzinho aqui para começar a aparecer o status de conectado, vamos ver se ele já está conectado.
Bom, pessoal, tive que dar um tempinho aqui para ele atualizar o status, né, da conexão. Ele tem um delay entre iniciar a configuração, a funcionar a configuração e atualizar o status de alguns minutinhos aí, mas ele já está ok agora. Então, se a gente tiver aqui no painel, ele já está como conectado as duas conexões, né? Então, tanto a da 1 para 2 como da 2 para 1. Então, se eu acessar a configuração da conexão, ele vai dar algumas informações adicionais aqui. Então, ele vai me dizer qual que é a rede principal, qual que é a rede secundária, né? Do origem e destino, vai dar ali as informações de dados que entraram e que saíram. Então, a gente consegue ter umas informações adicionais sobre a conexão por aqui. Beleza, pessoal? Bom, então, como eu mostrei aqui, as máquinas estão comunicando entre elas, tá? Então, tanto da 1 para 2 como da 2 para 1, elas estão comunicando. Então, essa é uma outra forma de fazer essa comunicação entre VNets, utilizando o VPN, ao invés de utilizar o emparelhamento de VNets, tá? Então, isso está minha câmera na prova. Espero que isso tenha ajudado vocês nessa trilha de estudos para a Z700 e aguardem para os próximos vídeos. Um abraço e tchau, tchau.